greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Amém? Quero trazer, querido, uma mensagem de louvor, de graça, uma mensagem que nos faz entender o quanto é importante o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E é tão interessante que estive hoje buscando ao Senhor uma mensagem, e não tem nada tão prazeroso do que ver os Salmos e saber que Davi era alguém que adorava o Senhor verdadeiramente. Por isso que a palavra nos diz que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Porque a motivação de Davi, a motivação do salmista, era adorar o Senhor, era louvar o Senhor, era contemplar a grandeza do Senhor, o poder do Senhor. É tão bom nós vemos este Salmo 34, o versículo 1 que diz, olha, louvarei o Senhor em todo tempo. Quando eu me deparo com este salmo, eu olho para a minha realidade e me pergunto, será que eu tenho louvado o Senhor em todo o tempo? Como eu tenho vivido? Para que eu possa me comparar, ou para que eu possa chegar ao nível de louvar ao Senhor em todo o tempo. Quando o salmista diz aqui, em todo o tempo, ele está dizendo, louvarei o Senhor em todo o tempo. Ele não coloca limitações para louvar o Senhor. Ele não coloca dificuldades para louvar o Senhor. Ele não diz aqui que seria nos tempos bons que ele louvaria o Senhor. Ele está dizendo, em todo o tempo, ele há de louvar o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, louvarei o Senhor em todo o tempo. O que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus é que o louvor dos seus lábios, do seu coração, não estava limitado ao bem-estar que ele estava vivendo. O louvor de Davi, o louvor do salmista, não está condicionado à situação que ele vivia. Porque louvar ao Senhor quando está com a barriga cheia, louvar ao Senhor quando a família está toda bem, louvar ao Senhor quando não falta nada, quando tem saúde, louvar ao Senhor quando tem dinheiro na conta, louvar ao Senhor quando as coisas estão do jeito que você quer. Então é fácil, porque você tem uma inspiração para louvar o Senhor. Louvar ao Senhor quando está todo mundo a seu favor. É fácil estar de bem com a vida. Mas o que o salmista nos ensina é que ele nos mostra que nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo. O que o salmista está nos ensinando é que louvar ao Senhor é também louvá-lo nos momentos difíceis. O que o salmista quer que a gente entenda, que a gente precisa ter esta compreensão de que o que vai mudar o momento difícil que eu esteja vivendo não é a resolução do problema, mas é a forma de eu ver o problema. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Porque o problema não começa quando o problema não começa a ser resolvido quando as coisas começam a ser diferentes. O problema começa a ser resolvido quando o seu coração passa a ser diferente diante da situação que você está vivendo. O problema não é resolvido quando os nossos olhos estão vendo mudanças, mas é quando o meu coração
resolve passar pela dificuldade de forma diferente. A dificuldade, ela é real, ela é verdadeira. Nós não temos como fugir dela. Versículo 19 nos diz o seguinte: muitas são as aflições do ímpio. É isso? Muitos são as aflições dos corruptos. É isso? Muitos são as aflições dos incrédulos. É isso? Muitas são as aflições dos justos. Aí eu quero que você me entenda, porque quando a palavra está dizendo que muitas são as aflições do justo, ela nos coloca na condição de passarmos por aflições. Muitas são as aflições dos justos. Mas o versículo 1, Davi está nos mostrando que independente das muitas aflições que ele possa passar, que ele venha viver, todavia ele tem motivos para louvar o Senhor. Todavia ele tem motivos suficientes para que ele passe por cima dos seus problemas para louvar o Senhor. Olha, o versículo continua dizendo: seu louvor estará continuamente na minha boca. A boca fala do que está cheio o coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que eu falo, querido, aquilo que eu expresso dia a dia, aquilo que eu transmito dia a dia, é exatamente o que está no meu coração. Porque você não fala nada que não esteja no seu coração. Mesmo que você tenha falado de forma imprescindível, de forma aleatória, mas se saiu é porque aquilo tinha raízes no seu coração para que você dissesse o que disse. Então, quando ele diz, e o seu louvor estará continuamente na minha boca, quer dizer o quê? Quer dizer que da minha boca eu tenho que transmitir, eu tenho que proclamar, eu tenho que ministrar louvores ao Senhor. Mas aí vem as dificuldades, não é verdade, meu irmão? E quando vem as dificuldades, nossos lábios talvez saem o quê? Murmuração, questionamentos, ingratidão, insatisfação, ira, raiva. Então, muitas das vezes, o que nós expressamos são estes sentimentos de ódio, sentimentos de angústia, sentimentos de brutalidade, de arrogância. Então nós precisamos nos controlar, para que dos nossos lábios saiam louvores ao Senhor. Nós não podemos permitir, querido, que as circunstâncias façam dos nossos lábios impuros, contaminados, injustos, ingratos. Nós temos que entender que só o fato de já termos o Senhor em nossas vidas é motivo de nós agradecermos constantemente, continuamente ao Senhor, porque Ele nos aceitou como nós estamos. Versículo 2 diz: minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Preste atenção, versículo 3 é a continuação do versículo 2. Eu entendo que deveria ser juntos, porque ele diz, olha, engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. O que quer dizer? Olha, minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão
e se alegrarão. Preste atenção, querido. Olha para mim aqui. Eu vou revelar aqui um sentimento de gratidão pelo Senhor. E você vai reparar. E à medida que você for reparando, você vai se alegrando. É isso que a palavra está dizendo. Nós temos que influenciar as pessoas. Enquanto eu louvo o Senhor, você repara e você começa a se alegrar por isso. E aí o versículo 3 diz, aí é como se o salmista dissesse, olha, engrandece o Senhor comigo. Vamos juntos exaltar o seu nome. O que o salmista está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, quando nós estivermos diante de pessoas que têm motivos para louvar o Senhor, louve o Senhor com eles. Vamos engrandecer o Senhor juntos. Vamos exaltar o Senhor juntos. Vamos fazer um teste, vamos ver se funciona. Amém? Preste atenção, vamos ver. É mecânico, mas é verdadeiro. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Então, ó, eu não vou precisar de falar para vocês que vocês têm que engrandecer o Senhor comigo. Quando vocês acharem que devem engrandecer o Senhor comigo, então vocês vão começar a engrandecer o Senhor comigo. Amém? Então é como se nós estivéssemos num lugar de adoração ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, pelo teu amor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. Deus, a tua graça é maior do que a vida. Nós somos eternamente gratos ao Senhor pelo teu amor, Pai, que encobre multidões de pecados. Senhor, nós não tínhamos nada que lhe agradasse, nós não tínhamos nada que pudesse nos fazer aceitos, mas o Senhor nos aceitou, o Senhor nos recebeu como nós estávamos, para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa história, para fazer de nós pessoas transformadas. Senhor, obrigado, porque é no deserto que o Senhor muda a nossa história, é no deserto que o Senhor quebranta o nosso coração, é no deserto que o Senhor traz fé, traz perseverança, é no deserto que somos tratados. Obrigado, Senhor, não somente pelos dias bons, mas também pelos dias maus, porque nos dias maus nós nos apegamos ao Senhor, nós nos achegamos ao trono da graça. Obrigado, 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 obrigado. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso. Não há ninguém como o Senhor. Tu és digno, digno de receber toda a nossa adoração, digno de receber o nosso louvor, digno de receber tudo quanto nós temos para lhe oferecer. Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és fiel, tu és fiel, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando Deus fala de um coração que adora o Senhor, quando Deus fala de homens e mulheres regenerados, são pessoas que não estão presas, querido, nas suas necessidades. São pessoas que não estão limitadas nas suas paixões, mas o seu relacionamento com Deus é para declarar quem Deus é. É para declarar a grandeza do Senhor. Se nós adorássemos mais do que orássemos, nós teríamos muito mais respostas às nossas orações.
Porque às vezes nós estamos tão determinados com aquela oração e já se tornou algo repetitivo, já se tornou algo cansativo. E talvez é hora de você parar de exigir, de cobrar, de se lamentar por algo e começar a louvar, porque ainda que Ele não tenha te respondido, Ele é fiel na tua vida. Ainda que Ele não tenha feito, Ele é o Senhor da tua vida. Ainda que as respostas não tenham vindo, Ele é poderoso. Não há Deus como o Senhor, não há ninguém como nosso Deus. O que precisamos aprender é que a vida cristã, ainda que sejam muitas as aflições dos justos, a vida cristã precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. A vida cristã precisa ser uma vida em que nós mais reconhecemos quem Deus é do que reconhecer quem nós somos. O pobre de espírito é o faminto. É aquele que entende que precisa do Senhor, senão ele morre. Senão ele morre. Tem um rapaz ali em Venda Nova que todo dia que eu paro o carro, querido, ele está lá pedindo dinheiro. Todo dia que eu paro o carro num sinal, ele está lá pedindo dinheiro. A gente olha para ele assim, eu não sei se eu tenho dó ou se eu tenho medo. Porque ele está tão maltrapilho, ele está tão acabado pelo mundo, pelas circunstâncias, mas ele está ali todo dia querendo pedir dinheiro. Todo dia ele está ali pedindo o dinheiro dele. Todo dia, não tem um dia que eu não passe e ele não está ali. Esse é o pobre, mas é o pobre miserável. Que ainda que talvez a gente ofereça uma vida diferente para ele, ele não aceite. Por quê? Porque ele está tão acostumado em viver daquele jeito, que para ele pedir o dinheiro e ficar ali se mendigando, esse é o estilo de vida que ele precisa ter, é aquilo ali, para ele tá bom. Querido, e a gente pode se comparar com os pobres de espírito dessa mesma forma. Ele está ali todo dia pedindo dinheiro. Eu não sei se o dinheiro dele é para usar droga ou para comer. Eu sei que ele está sobrevivendo, senão ele já tinha morrido. Verdade ou não é? Ele está sobrevivendo. Então já tem, porque ninguém consegue ficar esse tempo todo sem comer, só usando droga. Então ele deve estar comendo alguma coisa. Então, ou seja, a verdade é o seguinte, que ele está pedindo e ele está sobrevivendo. Mas ele não para de pedir, ele está ali direto, todos os dias. E o pobre de espírito deveria ser da mesma forma. Aquele que incessantemente, incansavelmente está diante do Senhor, pedindo por Ele a sua graça, o seu favor, pedindo por Ele a tua misericórdia, o teu amor, que o Senhor venha renová-lo, que o Senhor venha sustentá-lo, que o Senhor venha fortalecê-lo. O pobre de espírito é aquele que depende do Senhor integralmente, senão ele morre. O pobre de espírito, a palavra diz, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque Deus não tem nada com crente orgulhoso. O crente orgulhoso é o mais miserável de todos. O crente que acha que é crente, ele é o pior de todos. Ele é miserável. Ele é como aquele que está na rua pedindo dinheiro e não quer mudar de vida. Por quê? Porque ele se acha espiritual, ele se acha pronto, ele se acha já um crente formado, elaborado.
Mas a verdade é que o Senhor, Ele diz que o reino dos céus está reservado para os pobres de espírito. Que quer dizer, aquele que necessita pelo Senhor todos os dias da sua vida. É aquele que acorda pela manhã e precisa do café da manhã, mas ele sabe que ele também precisa da graça do Senhor. É aquele que na hora do almoço, ele precisa de uma comida de sal, mas ele também precisa da graça do Senhor. É aquele que precisa do Senhor o tempo todo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, vem comigo. Senhor, me sustenta. Senhor, me fortalece. Senhor, me cobre com Teu sangue. Senhor, leva-me a esse lugar. Traga-me de volta. É aquele que os seus lábios está sempre proclamando a sua dependência pelo Senhor. O pobre de espírito é aquele que não dá um passo se não chamar o Senhor. Senhor, tem misericórdia, vem comigo. Esse é o pobre de espírito. E nós nunca poderemos deixar de sermos pobres de espírito. Nós nunca podemos chegar a um luxo espiritual, a uma riqueza espiritual. Porque enquanto pobre de espírito eu for, eu sempre estarei no centro da vontade do Senhor. Enquanto pobre de espírito eu for, eu sempre vou amar a presença do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Enquanto pobre de espírito eu estiver, mais de Deus eu terei. Essa é a convicção que nós precisamos ter e que o salmista revela a nós aqui. Olha o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor estão ao redor dos que os temem. Isso, querido, está reservado aos que temem o Senhor. A proteção dos anjos é para os que o temem. Não é para qualquer um. Porque senão a Bíblia diria aqui que os anjos do Senhor estão ao redor de todos. Mas ele está dizendo que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. O livramento do Senhor é para os que o temem. Ou seja, o temor não é medo da justiça de Deus. Olha para mim aqui, querido. O temor ao Senhor não é medo do inferno. Eu não vou fazer isso, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu morrer assim eu vou para o inferno. Não, não é esse tipo de temor que temos que ter pelo Senhor. Mas é o temor que os anciões têm pelo Senhor no trono. Onde a palavra diz que os 24 anciões, dia e noite, proclamam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Temor ao Senhor é quando nós sabemos reverenciá-lo, querido. É quando nós damos a Ele a honra, a glória e o poder. Temor ao Senhor é quando a gente sabe entrar na presença dEle. Temor ao Senhor é quando nós nos comportamos como homens de Deus e mulheres de Deus. Esse é o temor, não é medo do inferno. Certo escritor, ele escreveu um livro e a sua frase, a tônica do seu livro era que se eu buscar o Senhor só para ir para o céu, me exclua dos céus. Se eu busco o Senhor com medo de ir para o inferno, me mande para o inferno. Mas que o meu desejo, a minha busca pelo Senhor, seja simplesmente porque o Senhor é Deus. Seja porque o Senhor é Deus. Não seja para ir para o céu ou com medo de ir para o inferno, mas é porque eu quero o Senhor. Independente de qualquer coisa, eu amo o Senhor. Eu não amo o céu, eu amo o Senhor. O Senhor que é o dono de todas as coisas, o Senhor que criaste os céus e a terra. Eu amo
amo o Senhor, eu amo a tua presença. Aonde o Senhor estiver, é ali que eu quero estar com o Senhor. Esta tem que ser a visão da igreja. E eu encerro, querido, lendo com vocês aqui o versículo 8. Olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado o homem que nele confia. O confiar é descansar. Porque você não pode dizer que confia e ao mesmo tempo você não descansa. Se você está ansioso, se você está preocupado, se você está tenso, é porque você não confia. Porque o confiar é descansar. É descansar. Versículo 9: temei o Senhor, vós seus santos, pois nada tem falta alguma aqueles que o temem. De nada teremos falta se nós temos temido o Senhor de fato. Versículo 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que teme o Senhor não tem falta de alguma coisa. Você está com falta de quê? Você primeiro precisa do Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você tem falta de quê? O que está te faltando, querido? Ah, pastor, está faltando isso, está faltando aquilo. Não. Busque primeiro o Senhor, e você vai verá que as outras coisas te serão acrescentadas. Mas a gente inverteu os valores. Eu busco as coisas através do Senhor. Mas a finalidade são as coisas e não o Senhor. Olha o versículo 11. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, preste atenção, eu quero te ensinar algo. Quero ensiná-los algo a respeito do temor. O que Davi está fazendo aqui é agora chamando eles para ensiná-los sobre o temor. Aí ele vem, versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ou seja, é uma pergunta que ele está dizendo que talvez seja unânime. Todos querem. Verdade ou não é? Verdade. Ele diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver bem? Aí ele diz o versículo 13. Se você quer a vida com largos dias para ver o bem, então você precisa guardar a sua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. É o que o salmista está dizendo. Você quer dias longos, não somente dias longos, mas dias longos, mas bons dias longos. Então você precisa guardar a sua língua. Porque se tem um problema do homem, é o tal da língua. É o tal da língua. Oh, coisa que se sair da boca é problema, não é verdade? Não consegue controlar. Fica doido dentro da língua, fica batendo assim no céu da boca e embaixo assim. Se abrir a boca, fala um monte de bobeira. Guarda a tua língua dentro da boca, querido. A gente tem um problema de não saber controlar as nossas emoções. Eu vou falar o quê? Eu falo o quê? Não fala nada. Quando a gente não sabe o que vai falar, não fala nada, porque senão a gente vai falar bobeira. Não é? Versículo 14: aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer é que nós temos que nos retirar daquilo que é mal. E a gente sabe o que é mal e o que é bem.
Muitas das vezes a gente não larga, é por vontade própria. Porque o mal, a princípio, ele tem gosto doce. É verdade. Ele tem, é um doce gostoso no paladar, o mal. Mas depois ele é amargo. Depois ele é destrutivo. E é isso que nós precisamos entender. Versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. A face do Senhor está contra os que praticam o mal. E o que é o mal? O mal não é sair na revolução e quebrar a cidade toda. Não é esse tipo de mal que ele está dizendo. Porque o mal não é ser uma pessoa má. Mas o mal que o salmista está tratando é o pecado, é aquilo que não favorece a Deus. Às vezes, é uma palavra que a gente deixa sair dos lábios, é um sentimento que temos, é uma reação que tomamos. Então, é exatamente isso que a palavra está dizendo, que a face do Senhor está contra os que praticam o mal. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se nós queremos algo maior de Deus em nossas vidas, então nós temos que ter compromisso com o Senhor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra. Essa é a diferença. A respeito dos que praticam mal, a face do Senhor está contra. Porém, os justos, Deus ouve e responde. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha só, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. O que o salmista nos mostra? Nos mostra o seguinte, que não tem nada para atrair a presença do Senhor do que um coração quebrantado. Coração quebrantado quer dizer o quê? Coração amolecido, coração sensível, coração transformado. E esse é o coração que nós precisamos ter para atrairmos o Senhor para nós. Olhos molhados, coração amolecido, querido. E por fim, Ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Quem já quebrou algum osso aqui? Quem já quebrou alguma coisa aqui? Então a palavra não serve para você. Quem já quebrou alguma coisa? Só a Tatiana? Ninguém nunca quebrou mais nada aqui? Então a palavra não serve para você. Por quê? Porque na verdade ela não serve para nós. Porque esse versículo, o Senhor está falando de um justo que é Cristo. Que na sua morte, crucificado, para adiantar o processo da morte daquele que havia sido crucificado, os soldados quebravam os joelhos, as rótulas do joelho, para que abreviasse a morte dos condenados. E então na morte de Jesus, o próprio Deus não permitiu que nenhum osso do Senhor fosse quebrado. E por isso